Olá, bom dia. A equipe econômica começa a discutir hoje com o Congresso o pacote de propostas para reforçar o controle dos gastos e aumentar os repasses a estados e municípios. O ministro da Economia, Paulo Guedes, prevê que em 15 anos esses repasses cheguem a 400 bilhões de reais. O objetivo das medidas é enxugar a máquina pública e dar mais autonomia a governadores e prefeitos, mas sem se descuidar da responsabilidade fiscal. Começa daqui a pouco o maior leilão de exploração de petróleo já feito no mundo. São 4 campos do pré-sal na Bacia de Santos que podem render mais de 100 bilhões de reais. Vestígios de óleo chegaram à cidade baiana, que faz divisa com o Espírito Santo. O Parque Nacional de Abrolhos decidiu prorrogar a suspensão das visitas. A empresa grega Delta Tankers recebeu a notificação do governo brasileiro sobre a investigação do despejo do óleo e diz que são 5 os navios suspeitos. A Prefeitura do Rio de Janeiro voltou a abrir essa noite as cancelas do pedágio da linha amarela, uma das principais vias da cidade. A Câmara aprovou alterações no Estatuto do Desarmamento e deixou de fora mudanças nas regras para posse e porte de armas. E nos Estados Unidos, um aparelho eletrônico conhecido como assistente virtual pode ser a testemunha-chave para desvendar a morte de uma jovem de 24 anos. Hoje é quarta-feira, 6 de novembro. Bom Dia Brasil, está começando. Nós começamos o Bom Dia Brasil falando do Rio de Janeiro, porque pela segunda vez em 10 dias, o prefeito Marcelo Crivella, do PRB, mandou liberar o pedágio da linha amarela, uma das principais vias expressas aqui da cidade. Polêmica, né, Chico? Muito. Os funcionários da prefeitura tiraram as cancelas, desligaram a luz das cabines durante a noite. O repórter Diego Aidar está na linha amarela e tem os detalhes. Bom dia, Diego. Como é que está o movimento por aí? Bom dia, Juliana, Chico, bom dia a todos. Movimento muito grande, os motoristas estão podendo passar sem pagar o pedágio. A concessionária Lanza manteve alguns serviços, como o reboque e também a ambulância, mas a faixa reversível não. Por causa disso, o congestionamento é grande, até acima do normal. Essa faixa reversível é uma faixa a mais, que é montada no sentido de maior movimento nesse horário, que é o sentido Avenida Brasil. A prefeitura informou agora há pouco que vai passar a montar essa faixa reversível a partir de amanhã. A linha amarela é uma das principais vias da cidade, liga as zonas norte e oeste. Funcionários da prefeitura chegaram ontem aqui por volta das 10h30 da noite. Eram cerca de 100 agentes, entre guardas municipais, que retiraram as cancelas, apagaram as luzes das cabines e deram ordem para os motoristas passarem sem pagar os R$ 7,50 por trecho. Mais cedo, vereadores aprovaram por unanimidade um projeto de lei que autorizou a prefeitura a assumir a administração da linha amarela. Foram 47 votos a favor e nenhum contra. A Lanza, a concessionária que administra a linha amarela, mandou uma nota lamentando e repudiando a conduta do prefeito. Disse também que vai recorrer na justiça e que a prefeitura descumpriu uma decisão judicial. Há 5 dias, uma liminar determinou que a concessão só poderia ser suspensa com um processo administrativo e pagamento de indenização. E ontem, o secretário municipal de infraestrutura do Rio, Sebastião Bruno, se negou a falar com a TV Globo. Foi montado um cordão de isolamento por guardas municipais do secretário e nossa equipe que estava aqui não pôde se aproximar para fazer a entrevista. Chico e Juliana. Obrigado, Diego. E a mancha de óleo que atinge o Mar do Nordeste está se espalhando pela costa da Bahia e aparecendo em locais cada vez mais perto da região sudeste. Vamos ao sul da Bahia para ter mais informações com a Patrícia Laís. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Chico. Bom dia, Juliana. De acordo com o IBAMA, vestígios foram observados em Mucuri, o último município da costa baiana antes do Espírito Santo. A prefeitura disse que chegou pouca quantidade de óleo em fragmentos e que está fazendo um monitoramento. Ainda aqui no sul da Bahia, as visitas ao Parque Nacional dos Abrolhos estão suspensas até pelo menos a quinta-feira da semana que vem. A decisão é do Instituto Chico Mendes, o ICMBio, porque o óleo que já chegou ao arquipélago continua dando muito trabalho aos técnicos, voluntários e militares encarregados por essa limpeza.
Está previsto para os próximos dias um ciclo de maré cisígia, que deve aumentar a força na circulação de correntes marinhas, podendo trazer mais óleo. E ontem, a Secretaria de Saúde aqui de Ilhéus informou que não houve intoxicação por óleo no caso do turista que se banhou numa praia aqui da cidade. Ele apresentou queimaduras e mal-estar, mas não há relação com o óleo. Chico, Juliana. Obrigada, Patrícia, pelas informações preocupantes, pelo visual ainda belíssimo aí. Obrigada, viu? A Delta Tankers, empresa grega responsável pelo navio, que é o principal suspeito de ter causado vazamento de óleo no Nordeste, disse ontem à noite que foi notificada formalmente sobre a investigação. A operadora do navio grego, Bubulina, indicou que o Ministério da Grécia de Assuntos Marítimos recebeu um pedido da Marinha Brasileira para fornecer documentos sobre a embarcação. A empresa diz que as autoridades brasileiras consideram outros 4 navios, além do Bubulina, como principais suspeitos. A Delta Tankers reiterou que não há provas para acusar a embarcação. A companhia afirma que o Bubulina saiu da Venezuela em 19 de julho, diretamente para a Malásia, sem paradas no trajeto. A Delta Tankers se diz disposta a compartilhar a documentação sobre o navio com o Ministério grego e com a Marinha Brasileira. E agora vamos falar da previsão do tempo. Thiago Scheuer, apostos em São Paulo. Ontem ele anunciou aqui bem cedo, né, que viriam temporais para várias regiões do Brasil. Eles vieram mesmo, né? E hoje isso pode se repetir, Thiago? Bom dia. Oi, Chico, Juliana, bom dia para vocês, bom dia, Brasil. Hoje essa área de temporais ela já diminui, né? Mas ainda pega 3 partes do país com uma chuva forte que deve chegar à tarde. Atenção, então, se você mora aqui no centro e norte também do Tocantins, também no sul de Minas Gerais, Vale do Paraíba e norte de São Paulo, todo o estado do Rio de Janeiro, também Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná. Muita chuva, ventos fortes, raios e até granizo são previstos, então, para essas áreas. Tem muita nebulosidade pelo país, comum nessa época, né, por causa de calor e umidade, veja só, no norte e principalmente aqui, rondando o centro-oeste, sudeste e sul, tem uma baixa pressão ajudando a intensificar essas nuvens. Muita chuva, então, nessas cidades que a gente separou aqui, Mira Norte, Tocantins, Ponta Porã em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Brotas em São Paulo. Aliás, ontem a gente avisou aqui, né, e choveu muito na capital paulista. Na Zona Sul, foram quase 50 milímetros de chuva. Toda a cidade ficou em estado de atenção para alagamentos. Hoje a chuva já não vem mais tão forte para São Paulo, né? Nem para o Triângulo Mineiro. Veja só onde está em verde mais claro aqui, como por exemplo Mato Grosso, Goiás e boa parte do norte do país. Aí sim são pancadas mais isoladas. Tempo firme em boa parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, entre o Espírito Santo e o Maranhão também. E claro que as temperaturas disparam, né? 32 lá em Fortaleza hoje, 33 em BH e também 37 em Cuiabá. São Paulo só com 25, já foi, agora vai cair, vai ficar mais frio. E o Rio de Janeiro com 28 graus, já deu uma boa amenizada, mas cuidado com a chuva para você do Rio. Juliana e Chico, é com vocês. Obrigada, Thiago. E vai começar daqui a pouco no Rio o maior leilão de petróleo já feito no mundo. A Agência Nacional do Petróleo vai ofertar 4 áreas do pré-sal na Bacia de Santos. Bora ver aqui no telão, porque são muitas informações. Os campos de Búzios, Itapu, Atapu, Sépia, no litoral do estado do Rio, tem reservas equivalentes às da Noruega e do Reino Unido. Os dois são os maiores produtores da Europa. A Petrobras ganhou o direito de explorar essa área em 2010. O contrato, chamado de cessão onerosa, previa a produção de 5 bilhões de barris. Mas o que está sendo leiloado hoje é o excedente disso. Olha lá, produção de até 5 bilhões de barris. O governo espera arrecadar 106 bilhões de reais com a assinatura dos contratos, o que seria o maior valor já arrecadado numa rodada de licitações de petróleo. Dinheiro que vai ser dividido entre Petrobras, União, estados e municípios. Esse leilão pode botar o Brasil entre os 5 maiores produtores de petróleo do mundo na próxima década. E é por isso que a gente conversa agora com o repórter Carlos Delanoy, que está na frente do hotel onde vai acontecer o leilão. Bom dia, Lanoy. Como é que está a expectativa por aí?
Bom dia, Juliana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Olha, a expectativa do governo e das empresas do setor do petróleo é quase do tamanho desse leilão. É gigantesca. 14 multinacionais se habilitaram para participar da disputa, mas a britânica BP e a francesa Total desistiram. Já a Petrobras, que por lei tem direito de preferência, já anunciou que fará ofertas por 2 campos, Búzios e Itapu, que juntos custam 70 bilhões de reais que devem ser pagos no momento da assinatura dos contratos. Bom, como vocês mostraram aí, se os 4 campos forem arrematados, o governo vai arrecadar agora 106 bilhões de reais, um pouco mais. Mas o que tem em jogo é a arrecadação futura. Dependendo da disputa, pode ser maior ou menor. É que nesse tipo de leilão, vence a concorrência o consórcio que oferecer à União, ao governo, a maior quantidade de óleo-lucro, que é o lucro que fica da produção, descontados os custos e os investimentos. Eu falei agora de manhã com o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Décio Oddone, ele está muito otimista. Ele disse o seguinte: o Brasil, com esse leilão, deixa para trás anos de dependência e crises causadas pelo petróleo. O país, segundo ele, agora vai passar a se beneficiar do petróleo. Há um otimismo, obviamente, muito grande. A expectativa é que esse leilão traga para o Brasil nos próximos anos, segundo Décio Oddone, cerca de 1 trilhão de reais em investimentos. Chico, Juliana. Obrigado, Lanoy. Esse mega leilão do pré-sal é o tema do podcast O Assunto desta quarta-feira com o Márcio Gomes. O programa explica as regras do leilão e como o dinheiro arrecadado pode mudar as finanças do governo federal, de estados e de municípios. Vamos falar de um outro assunto muito importante, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai se encontrar daqui a pouco com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir o pacote de medidas enviado ontem ao Congresso. São propostas de mudanças na Constituição para controlar os gastos públicos e dar mais autonomia a estados e municípios. Bem, segundo o ministro Paulo Guedes, as medidas vão repassar 400 bilhões de reais em 15 anos a estados e municípios. A chamada PEC do Pacto Federativo prevê o repasse, olha aí, de 9,8 bilhões, quase 10 bilhões por ano do salário educação. A distribuição dos royalties do petróleo para estados e municípios. Hoje, apenas os produtores recebem dinheiro. E os prefeitos e governadores também vão ter mais liberdade para administrar os gastos com saúde e educação, é claro, respeitando os valores mínimos. Há também medidas para evitar o descontrole nos gastos. Olha aí, novas despesas só vão ser aprovadas em caso de previsão no orçamento. E as contas vão ser fiscalizadas por um chamado Conselho Fiscal da República, com representantes do Congresso, do Judiciário, dos estados, municípios e do governo federal. Tem ainda mais uma proposta que foi chamada de emergência, de PEC da emergência fiscal, prevista para os períodos em que as contas da União, de estados ou de municípios entrarem em colapso. Isso já aconteceu várias vezes, né? Reajustes e promoções de servidores ficarão proibidos, além de concursos públicos, e será permitido, olha aí, uma redução de até 25% da jornada de trabalho do servidor e também do salário. E a terceira proposta prevê a extinção de 281 fundos que não estão previstos na Constituição, um total de 220 bilhões de reais. Esses recursos iriam para investimentos e também para reduzir a dívida pública. Outra medida atinge em cheio as cidades com menos de 5 mil habitantes e que têm dificuldades de se sustentar. São municípios que seriam absorvidos pelos vizinhos mais ricos. A gente conversa agora com o Fábio William, em Brasília, porque ele vai explicar para a gente quantas cidades, né, quantos municípios, Fábio, estão nessa situação. Bom dia, você. Oi, Juliana, Chico, bom dia para todo mundo. Olha, 1.254 cidades têm menos de 5 mil habitantes e a arrecadação própria inferior a 10% da receita total. Ou seja, pela proposta, devem ser incorporadas por municípios vizinhos. A fusão ocorreria a partir de 2025. O pacote apresentado ontem tem a missão de enxugar as contas e aumentar o controle sobre gastos da União, estados e municípios. O ministro da Economia, Paulo Guedes, resumiu a ideia central das novas propostas que está encaminhando ao Congresso. O grande desafio brasileiro é a transformação do Estado. É como transformar esse Estado, que gasta muito e gasta mal,
numa máquina eficiente e fraterna. O governo federal quer descentralizar boa parte do dinheiro que administra, repassando um volume maior para que cada estado e cada município decida como gastar. O presidente Jair Bolsonaro foi ao Congresso entregar as propostas. Eu sempre ouvi nessa casa, aqui e na Câmara, que nós gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas, e não para vir nos pedir algo orçamentário. Isso já estando garantido nessa emenda à Constituição, tá? Eles lá embaixo, né, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. O presidente do Senado diz que o poder público precisa agir para gerar mais empregos. 210 milhões de brasileiros esperam as respostas do Poder Executivo e do Poder Legislativo para que a vida dos brasileiros possa melhorar, que as desigualdades possam diminuir, que os empregos possam acontecer e que a gente possa ter uma sociedade menos desigual e mais justa. O governo argumenta que hoje há tantas despesas obrigatórias que sobram apenas 7% do orçamento para investir em projetos de infraestrutura e serviços. O grosso do dinheiro vai para pagar salários e aposentadorias. Para o ministro da Economia, é preciso cobrar mais responsabilidade no uso dos recursos públicos. Nós não podemos nos endividar em bola de neve e jogar isso para filhos e netos também pagarem lá na frente. As medidas terão que ser discutidas e votadas aqui no Congresso, que ainda vai receber na semana que vem uma outra proposta do governo, a da reforma administrativa, que deve atingir principalmente os futuros servidores públicos. O governo quer reduzir alguns benefícios que considera privilégios e também aproximar os salários do setor público aos da iniciativa privada. As reformas que nós estamos propondo não atingem nenhum direito adquirido de quem já está aqui. Agora, vamos aperfeiçoar isso para frente. O jovem que entrar, em vez de entrar já com um salário quase igual o do Valderi ou do Mansueto, que já está trabalhando aqui há 20, 30 anos, ele entra com um salário mais baixo, compatível com a iniciativa privada. São 300 e tantas carreiras, vão ser reduzidas para 20 a 30 só. O conjunto de ações econômicas tem 3 propostas de emenda à Constituição. Juliana, Chico. Obrigado, Fábio. Olha, são muitas mudanças propostas nesse pacote, né, que vão mexer com o papel do Estado na economia. E por isso a gente conversa agora com a Miriam Leitão, que está lá em Brasília acompanhando tudo de perto. Miriam, bom dia para você. É uma reforma muito ampla. Como é que deve ser a reação disso no Congresso, hein? Bom dia, Juliana. Bom dia, Chico. Vai ser uma grande luta, né? A primeira coisa a dizer desse pacote é que o diagnóstico está correto e muitas propostas estão na direção certa. A segunda coisa é que ele tem uma infinidade de medidas. Elas estão dispersas em muitas áreas e divididas em 3 emendas constitucionais. A tramitação será difícil e as medidas podem ser totalmente mudadas. O governo não tem base parlamentar, o presidente está brigando com seu próprio partido e seria necessário união e uma base forte para fazer tudo isso andar e não ser desvirtuado no meio do caminho. Por exemplo, a decisão de transferir 400 bilhões de reais, dinheiro do petróleo, para no futuro, em 15 anos, do governo federal para os estados e municípios. Essa proposta tem uma exigência. Os estados terão que desistir de uma velha briga que tem com o governo em torno da Lei Candir. É que lá atrás o governo tirou ICMS da exportação de alguns produtos, prometeu compensar os estados e eles acham que perderam. Eles querem uma montanha de dinheiro, estão brigando na justiça. Para receber os recursos do petróleo, eles teriam que desistir de tudo. O Congresso pode acabar aprovando a transferência do dinheiro, mas não a parte da desistência da briga judicial, entende? Há coisas boas, difíceis de fazer e que não têm ganho imediato. Exemplo, acabar com municípios que são inviáveis. Faz todo sentido, só que ano que vem é ano eleitoral nos municípios. Deputado e senador pensando em reeleição em cabo eleitoral em 2022 pode ficar com receio de votar. Por ter medidas demais, há pouco foco na emergência, apesar de ter uma PEC só para o imediato.
Mesmo sendo um pacote enorme, as medidas foram mais fracas do que as promessas do ministro Paulo Guedes. E algumas foram mudadas depois de divulgadas. A ideia de incluir inativos no que se tem que gastar com educação e saúde chegou a ser escrita no texto, distribuído e foi mudado. Juliana e Chico. Ô Miriam, essa proposta aí tem uma espécie de botão de pare, né? Cria mecanismos de emergência numa situação de descontrole aí fiscal. E quem vai ser afetado nesse caso? Botão de pare é ótimo, Juliana, é isso mesmo. A PEC é emergencial, esse botão de para, como foi mostrado aqui, tem uma ideia lógica. Se tudo piorar, é preciso cortar rapidamente e serão cortados, primeiro, nos salários dos servidores, mas com redução de carga horária. Como se sabe, os servidores têm muita força no Congresso. A proposta de reduzir à metade todos os subsídios e isenções é boa também. Só que onde e como será cortado? Vão cortar no Simples, nas isenções de cesta básica, nos incentivos à indústria automobilística? Nada está explicado. Eles falam em corte linear. Corte linear atinge todos da mesma forma e alguns dos incentivos são defensáveis, outros são absurdos. Há muita coisa ainda para ser explicada e entendida, mas o Brasil precisa olhar as contas públicas, sim, nos 3 níveis da federação. O Estado tem que viver com o dinheiro que nós, contribuintes, mandamos para ele. Nesse ponto, o pacote está certo. A estratégia escolhida pelo governo e os conflitos políticos constantes podem atrapalhar ou inverter o sentido de algumas medidas. E é preciso lembrar que não há veto em emenda constitucional. O que sair do Congresso será lei. Chico, Juliana. Obrigado, Miriam. Os protestos contra a reeleição do presidente boliviano estão atingindo brasileiros que vivem na fronteira entre os dois países. As manifestações começaram há mais de 2 semanas, logo depois do resultado da eleição. Ontem à noite houve confronto na capital La Paz entre simpatizantes e opositores do governo com dezenas de feridos. A tropa de choque interveio para separar os dois lados. Mais cedo, o líder da oposição mais radical, Luiz Fernando Camacho, tentou desembarcar em La Paz com uma carta de renúncia para entregar a Evo Morales, mas foi impedido de entrar na capital por apoiadores de Morales, que garante não vai deixar o cargo. A oposição alega fraude na eleição de 20 de outubro, que deu 4º mandato a Evo Morales, e lidera um movimento que paralisa muitas instituições públicas. Os bloqueios nas estradas são comuns e já afetam o dia a dia e os negócios do país. E também em cidades brasileiras que ficam próximas da fronteira, como mostra o repórter Cleto Kipper. Esse é um dos principais bloqueios da Bolívia. Fica em Porto Soares, a 20 quilômetros da fronteira com o Brasil. Por aqui, cerca de 50 veículos pesados entre carretas e caminhões estão parados. Motoristas, inclusive brasileiros, reclamam que já estão ficando sem água e alimentação. Os caminhoneiros dizem que o prejuízo para cada dia parado é de R$1.000. Com a alimentação e água acabando, motoristas tomam banho em córregos. Prejuízo também no lado brasileiro. Em Corumbá, comerciantes alegam perdas de R$4 milhões com a falta de turistas bolivianos nessas 2 semanas de paralisação. A gente está aqui em São Paulo, vamos para o intervalo para trazer para você informações que interessam para quem está em São Paulo. Vamos falar dos hábitos que têm feito aumentar o número de vítimas de AVC. A Agência Nacional de Mineração diz que a Vale sabia dos problemas na barragem de Brumadinho. A polícia americana vai usar uma assistente virtual como testemunha de um homicídio, olha essa história. E tem também as notícias de São Paulo, como eu disse, aí o trânsito, o transporte, agora 8h23. Estamos de volta. O acidente vascular cerebral é a 2ª maior causa de mortes no país e costuma ser associada a quem tem mais idade. Mas os jovens também têm risco de sofrer um AVC. Quem vai explicar isso pra gente agora é o Rodrigo Bocardi, lá em São Paulo. Isso fica bem claro por aí, né, Rodrigo? O número de pacientes jovens aumentou num dos principais centros de reabilitação, né? Bom dia a você. Isso aí, bom dia, Juliana, bom dia, Chico, bom dia a todos. Olha, na rede Luci Montoro, né, que é referência no país, quase metade dos pacientes atendidos com AVC no ano tem até 49 anos. Os médicos atribuem o aumento no número de casos a hábitos pouco saudáveis. Foi em novembro do ano passado. A Cíntia tinha apenas 27 anos. Ela estava em casa só com o filho de 5 anos, quando passou mal. Era um acidente vascular cerebral, o AVC. Eu não sabia o que eu estava tendo, eu simplesmente acordei,
Senti a perna e o braço gelado, fui descer da cama, caí no chão e não conseguia levantar mais. Todo mundo falava para mim, nossa, não sabia que isso poderia dar em gente jovem. Depois do AVC, a Cíntia precisou de ajuda para quase tudo, mas a recuperação rápida surpreendeu. Hoje, ela faz fisioterapia 2 vezes por semana, porque ainda tem dificuldade de movimentar a mão esquerda. O AVC da Cíntia, claro, foi um baque para toda a família e principalmente por causa da idade. Ela é bem jovem, só que casos como esse são mais comuns do que se imagina. Aqui nessa rede de reabilitação em São Paulo, por exemplo, quase 50% das pessoas que vieram fazer reabilitação esse ano por causa de algum tipo de AVC tinham até 49 anos. O Reginaldo sofreu um AVC em abril com 49 anos. Ele perdeu os movimentos do lado direito e ainda não consegue falar. A recuperação vai longe, segundo os médicos. O AVC é a segunda maior causa de morte no Brasil, atrás somente de infarto. Em 2018, foram 197 mil atendimentos pelo SUS. Mas por que tantos jovens estão tendo essa doença no país? Segundo os médicos, muitos fatores aumentam o risco para a população dessa faixa etária. Consumo excessivo de álcool, tabagismo, obesidade, sedentarismo, colesterol alto, hipertensão. Por isso, a prevenção é essencial. Primeiro, o controle da pressão arterial. Se a pessoa já tem com a medicação e o controle medindo a pressão regularmente. A outra é uma dieta balanceada, com uma quantidade não tão grande de sal, né? E atividade física, que é muito importante. A própria Organização Mundial da Saúde recomenda 150 minutos por semana. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores serão as chances de recuperação completa. Chico e Juliana. Obrigado, Rodrigo. E a Câmara dos Deputados aprovou, na noite de ontem, alterações do Estatuto do Desarmamento e deixou de fora mudanças propostas pelo governo. Vamos falar em Brasília com o Fabiano Andrade, que ele tem informações sobre isso. O governo não conseguiu ampliar para outras categorias, como ele queria, o porte de armas, né, Fabiano? Bom dia. Não conseguiu, Chico. Bom dia para você, Juliana. Bom dia a todos. As mudanças no Estatuto foram apenas para colecionadores, atiradores e caçadores. A emissão da documentação e a fiscalização vão ficar a cargo do Exército, que também vai ter que fazer uma vistoria nos locais onde são armazenadas mais de 30 armas. Os caçadores e atiradores vão poder portar um revólver ou uma pistola do local onde as armas são armazenadas até onde elas serão utilizadas. Esse texto agora segue para a apreciação do Senado Federal e sofreu muitas mudanças desde que chegou do Executivo aqui para a Câmara dos Deputados. O relator da proposta, por exemplo, queria derrubar uma proibição de porte de armas para guardas municipais em cidades com menos de 500 mil habitantes e ampliar também para outros servidores, como da Agência Brasileira de Inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional. Isso tudo foi derrubado, mas há um acordo entre a Câmara e o governo para que o Executivo envie ainda hoje um novo projeto de lei estendendo o porte de arma para outras categorias. Esse projeto deve tramitar em regime de urgência, ou seja, vai ser votado em até 45 dias. De Brasília, Fabiano Andrade para o Bom Dia Brasil. Valeu, Fabiano. Olha, uma mulher de 40 anos morreu eletrocutada na zona sul de São Paulo. Ela foi atingida por um fio que se soltou do poste. Segundo testemunhas, chovia forte e ventava muito quando este fio se soltou do poste e atingiu Maria Aparecida Cardoso, de 40 anos, moradora do Capão Redondo. Ela morreu na hora. Eu moro do outro lado de lá, escutei o estrondo aqui. A Cida estava voltando para casa depois de um dia de trabalho, no meio da chuvarada desta terça-feira. Tudo aconteceu muito perto da casa dela. Menos de 50 metros, já que ela morava com o marido e as 2 filhas, logo no comecinho daquela rua, no Sobrado Branco. O acidente com o fio deixou o bairro sem energia por mais de 7 horas. Qualquer chuva que dá, isso daqui explode. E aí fica sem energia, o fio tá uns 90 centímetros do chão ali, ó. Qualquer pessoa poderia ter se batido ali. Mudando de assunto, a Agência Nacional de Mineração vai acionar a Polícia Federal e o Ministério Público para confirmar a omissão da Vale no rompimento da barragem de Brumadinho. A investigação aponta que a empresa sabia dos problemas na barragem, mas omitiu os dados.
9 meses se passaram da tragédia de Brumadinho e ontem é que a Agência Nacional de Mineração deu detalhes da lista de negligências da Vale. 15 dias antes da barragem vir abaixo, os 2 aparelhos usados para medir a pressão da água e ajudar a calcular a estabilidade marcavam nível de emergência. O relatório fala ainda que só depois de toda a tragédia, de toda a destruição, é que a Vale descreveu as irregularidades no sistema que deveria ter sido abastecido quinzenalmente ou no dia, dependendo do risco. E com base nas constatações desse relatório, a Agência Nacional de Mineração disse que enviou à Vale 24 autuações e que vai encaminhar o documento para a Polícia Federal e para o Ministério Público, que investigam o caso. Em nota, a Vale disse que vai analisar a íntegra do relatório e que, nesse momento, não tem como comentar as decisões técnicas tomadas na época. Disse ainda que a empresa tem uma equipe de geotécnicos composta por profissionais altamente experientes e que todas as informações disponíveis sobre barragem foram fornecidas às autoridades que apuram o caso. CPI da Câmara dos Deputados, que trata da tragédia de Brumadinho, pediu o indiciamento da Vale e de 22 pessoas. Agora 8h33, a Glória atualiza pra gente o transporte e o trânsito aqui em São Paulo. Rodrigo, trazendo imagens ao vivo aqui da cidade de São Paulo. Vamos ver primeiro a Zona Leste, como é que está. Na nossa câmera na Aricanduva, ali perto da Radial e também no sentido da Marginal do Rio Tietê. No sentido da Radial Leste está tudo tranquilo, já quem segue em direção à Marginal do Rio Tietê enfrenta um pouco de lentidão aí no viaduto Engenheiro Alberto Badra. Saindo daqui, a gente mostra como é que está a Marginal do Rio Pinheiros. Aqui, ó, Marginal do Rio Pinheiros, no sentido da Castelo Branco, com trânsito já bastante carregado. Isso é reflexo de um acidente entre carro e moto que teve ali mais cedo, perto da Avenida dos Bandeirantes, e aí por causa disso o trânsito ainda complicado. Valeu, Glória, obrigado. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco vamos falar dos 300 dias de Jair Bolsonaro na presidência e ainda outras notícias de São Paulo, agora 8h33, 8h34, a gente volta já. Estamos de volta para falar em Brasília, porque o governo enviou ao Congresso o projeto de lei que prevê a privatização da Eletrobras. Fábio, essa foi uma das medidas que marcaram os 300 dias do governo Bolsonaro. Chico, a data foi marcada com uma solenidade no Palácio Planalto. Nela, o presidente elogiou o desempenho da equipe e agradeceu o apoio que teve do Congresso ao longo do ano. Integrantes do governo, parlamentares e aliados lotaram o Salão Nobre do Palácio do Planalto para celebrar os 300 dias da gestão Jair Bolsonaro. Após ouvir o discurso dos ministros da Defesa e da Casa Civil, o presidente comemorou o resultado da recente viagem que fez à Ásia e ao Oriente Médio. Disse que o mundo está de olho no Brasil e que o país está recuperando a confiança. O presidente ressaltou ainda que o seu governo é democrático. O meu governo, eu duvido que não seja um dos mais democráticos nos últimos anos. Afinal de contas, eu nunca falei em controle social da mídia. Eu nunca falei que a internet deve ser domada. Antes de encerrar, elogiou a equipe de governo, brincou com o vice-presidente Hamilton Mourão e agradeceu o apoio do Congresso. E eu costumo dizer que mais importante que a própria vida é a liberdade. Porque um homem ou uma mulher sem liberdade não tem vida. Olhando aqui para os meus ministros, para meu amado vice-presidente da República, muito obrigado a todos vocês por terem aceitado essa missão. Deputados e senadores, muito obrigado por entenderem da situação que se encontrava o país e ter ajudado, não o governo, mas o Brasil sair dessa crise. Durante a cerimônia, o presidente assinou ainda 7 atos, entre eles o projeto de lei que autoriza a privatização da Eletrobras, a maior empresa de geração e transmissão de energia elétrica do país. O projeto foi entregue ontem mesmo ao Congresso e a expectativa é que a privatização movimente cerca de 28 bilhões de reais. Também no discurso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as reportagens sobre o depoimento do porteiro na investigação do caso Marielle. Disse que elas são uma tentativa de envolvê-lo no crime.
embora as reportagens tenham deixado sempre claro que ele estava em Brasília no dia do assassinato. Juliana, Chico? Obrigada, Fábio. Vamos agora fazer um balanço dos 300 dias de governo Bolsonaro com o Gerson Camarote. Camarote está lá em Brasília, vai conversar agora com a gente. Bom dia, Camarote. O que a gente pode destacar, tanto no cenário político quanto econômico? Bom dia, Juliana. Bom dia, Chico. Olha, por incrível que pareça, nesses 300 dias você tem uma espécie de contradição, porque é um governo, o presidente Jair Bolsonaro, que cria uma pauta dispersiva, um presidente Jair Bolsonaro que cria uma tensão permanente, inclusive crises políticas, até mesmo no seu próprio partido, mas que conseguiu aprovar um feito considerado importantíssimo, que foi a reforma da Previdência. E aí, na decisão do presidente, vamos explicar essa contradição, de não fazer uma coalizão, deixou o Legislativo muito independente, sendo que esse Congresso Nacional decidiu blindar essa pauta econômica, ou seja, a reforma da Previdência, principalmente. E é isso que permitiu esse governo, mesmo com essa tensão permanente, ter conseguido produzir um resultado considerado fundamental para a pauta econômica. Camarote, agora muitos ruídos também na política externa e na política ambiental, né? Ah, sim, Chico. Se a gente vê uma pauta dispersiva na política interna, você tem na política externa. Tanto que, no primeiro momento, essa questão do alinhamento claro ao governo dos Estados Unidos acabou provocando esses ruídos. Acabou provocando ruídos com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. 8h30. Bom, estamos aí com o Camarote falando, e a gente traz aqui a informação do tempo. Isso. Na verdade, para quem está em São Paulo, ele trouxe ali os esclarecimentos com relação aos assuntos de Brasília. Tiago Schoer, conta pra gente. Já dá para ver aqui, ó, Rodrigo, que a gente tem uma alta pressão jogando muita umidade, né, para o leste aqui de São Paulo, então nada de sol. Isso inclui também parte aqui da Grande São Paulo. A gente tem muitas nuvens no céu nesse momento, está tudo cinza. E no restante do estado, já pode chover agora pela manhã, tem algumas pancadas também que podem acontecer, tá? Agora a gente olha a capital, já foi registrada... Dia inteiro cinza, tá aí, ó. Dia inteiro cinza. Já foi registrada a máxima aqui para a capital, de 23. Aí, o que acontece é que só vai cair, viu, Rodrigo? A gente chega a 19 graus à noite, então a temperatura ela não sobe mais. Agora só cai, até porque não tem mais sol, né? Saindo. Como é que fica daqui em diante? Então, vamos olhar aqui, ó, os próximos dias, né? Você já vai ver aqui comigo, ó. Amanhã a gente ainda tem pancada de chuva, o sol deve voltar, 28, as temperaturas já ficam um pouco mais baixas essa semana. Na sexta o sol não sai de novo, e aí sim, 25 milímetros é bastante chuva lá na sexta. E no sábado, chuva diminui um pouco, ainda tem possibilidade de chuva, assim como no domingo, mas aí no fim de semana até pode sair o sol, só que tem essa chuva que pode chegar também com força. Tá bom, Tiago. Tá bom? Glória vem dar uma atualizada pra gente no trânsito aqui. Obrigado, valeu, bom gente. dia. Tchau, tchau. Vai lá, Glorinha. Bom, Thiago. Tudo bem? Tudo bem. Vamos dar uma olhadinha, então. A gente já mostra aqui no Waze também como é que está a situação da Anchieta e da Imigrantes. Vamos mostrar para vocês então aqui, olha. Rodovia dos Imigrantes no sentido aqui da capital. A gente acaba de ver que pintou um acidente aqui na Imigrantes. Ela estava com o trânsito bem mais tranquilo mais cedo, né, Rodrigo? A Anchieta estava bem mais complicada, mas a gente vê que a Imigrantes também agora está com o trânsito um pouco mais difícil. Agora, a Anchieta, o destaque para vocês é que ela ainda está com o trânsito complicado no trecho de serra no sentido aqui da capital, do quilômetro 48 ao 43, por causa de uma carreta quebrada. Valeu, vamos para o intervalo, já a gente volta para falar de um processo nos Estados Unidos. Uma assistente virtual vai ser a testemunha. E outras notícias de São Paulo, 8h43, a gente volta já. Voltamos. A polícia americana vai usar um assistente virtual como testemunha de um homicídio na Flórida. As gravações feitas automaticamente pelo equipamento podem ajudar a esclarecer se a morte foi ou não acidental. Os assistentes pessoais estão cada vez mais presentes na nossa vida. Leem as notícias pela manhã, informam a previsão do tempo e ainda antecipam como está o trânsito. Agora, numa história que parece sair das telas de cinema, também podem ajudar a esclarecer crimes.
Pelo menos é o que acredita o advogado de defesa de um homem acusado de homicídio na Flórida. A jovem Silvia Gava, de 24 anos, morreu com uma lança fincada no peito durante uma discussão com o namorado Adam Crespo. No tribunal, a irmã de Silvia disse que Adam costumava ser violento com a jovem. A única testemunha, se é que podemos chamar assim, é o assistente pessoal eletrônico que estava no quarto onde Silvia morreu. O advogado Christopher O'Toole, que defende Adam, espera que as gravações provem a inocência do cliente. Adam nunca foi violento com Silvia. Ele estava dormindo na noite em que ela morreu. Silvia se feriu sozinha quando a lança quebrou e Adam ainda tentou salvar a vida dela. A Amazon, fabricante do aparelho, disse que não costuma entregar as gravações dos consumidores, a não ser que receba uma ordem judicial. O aparelho que estava na cena do crime é igual a este aqui. Normalmente, ele só começa a gravar quando recebe um comando de voz. Mas a própria Amazon já reconheceu que grava tudo. A justificativa da empresa é que as conversas registradas pelos aparelhos são usadas para aprimorar o sistema de inteligência artificial deles. Jeremy Kaplan, jornalista especializado em tecnologia, diz que a privacidade do usuário estaria sendo violada, mas faz uma ressalva. Se ajudar a esclarecer o caso, já será positivo. Que discussão. Servidores públicos da cidade de São Paulo estão em greve. Eles dizem que estão sem reajuste de salário desde 2013. De acordo com o sindicato, a paralisação atinge 7 hospitais e 20 subprefeituras. A Prefeitura de São Paulo diz que cumpriu todos os compromissos assumidos com os servidores e que concedeu abonos emergenciais. Além disso, revê a liberação de R$100 milhões no projeto de lei orçamentária para a reestruturação das carreiras no ano que vem. Glória, 8 horas e 49 minutos. Vamos dar mais uma atualizada aí no transporte, no trânsito? Vamos lá, atualizando o trânsito aqui na Marginal do Rio Pinheiros, que não está fácil hoje para o pessoal que depende desse caminho, no sentido da Castelo Branco, viu, Rodrigo? A gente vê aqui desde a Ponte João Dias até a altura ali da Avenida dos Bandeirantes, mais ou menos. Teve um acidente um pouco mais cedo entre carro e moto ali na altura da Avenida dos Bandeirantes e ficou tudo travado, tanto na local quanto na expressa aí na Marginal do Rio Pinheiros. Então, se esse é seu caminho, tem que ter um pouquinho de paciência, pista liberada por lá, mas ainda tem reflexo desse acidente. Trazendo aqui também para vocês os principais corredores de ônibus da cidade de São Paulo no sentido do centro da cidade. Tudo muito vermelho hoje, né? E a gente vê aqui que os corredores de ônibus da Zona Sul são destaques, tanto no Guarapiranga, quanto no Itapecerica, quanto no Campo Limpo, os três ainda bem vermelhos e bem complicados. Também o da vereador José Diniz, Ibirapuera, com trânsito bem difícil nessa manhã. Trazendo imagem aqui também de rodovia. Já falei agora há pouco da rodovia Anchieta, mas vou trazer imagem para vocês, tanto da Anchieta quanto da Imigrantes, aqui na chegada à capital. Rodovia Anchieta, altura do quilômetro 13. Pela imagem que a gente está vendo, o trânsito já melhorou na pista expressa, só local com um pouco mais de lentidão. E trazendo aqui a rodovia dos Imigrantes, na altura do quilômetro 12, pistas molhadas, mas o trânsito, pelo menos, fluindo um pouco melhor. Escolha o seu caminho, a gente vai para o intervalo, já vamos falar da Copa do Mundo Sub-17, o Brasil enfrenta o Chile hoje, agora 8 horas e 51 minutos, a gente volta já já. A final da Libertadores da América, entre Flamengo e River Plate da Argentina, vai ser mesmo no próximo dia 23, só que mudou de país. Por causa dos protestos no Chile, o jogo será disputado em Lima, no Peru, e não mais em Santiago. A decisão foi anunciada depois de uma reunião entre dirigentes do Flamengo, do River Plate e da Conmebol, na sede da entidade que fica no Paraguai. O Estádio Nacional de Lima, onde vai ser disputada a decisão, tem capacidade para 80 mil torcedores. A Federação de Futebol da Austrália tomou uma decisão histórica. As principais jogadoras vão ter agora a mesma faixa salarial que os melhores jogadores. Demorou, hein? A seleção feminina da Austrália é a 8ª melhor do mundo. A masculina está em 44º lugar. Mas, no fim das contas, eles devem continuar ganhando mais do que elas, por causa dos prêmios em dinheiro que recebem depois das partidas. Mesmo assim, a decisão está sendo comemorada como um avanço.
E pela Copa do Mundo Sub-17, o Brasil enfrenta o Chile hoje à noite em Brasília e esse jogo vale vaga nas quartas de final. E as promessas da seleção já inspiram a criançada. O Arthur queria uma camisa autografada e um abraço do ídolo. Ganhou! Isso e muito mais. Treinou no mesmo gramado, bateu bola com os goleiros da seleção Sub-17, saiu de campo em êxtase, mal conseguia falar. O que ele gostou mais? De ver o Donelli. A CBF fez o convite depois de ver esse cartaz. O menino de 9 anos virou fã do Matheus Donelli e agora sonha ser goleiro da seleção. Fico muito feliz em poder inspirar e contribuir para incentivar algum garoto. De certa forma, eles também são garotos, têm no máximo 17 anos de idade. Mas assim, representando o Brasil em uma Copa do Mundo com o uniforme da seleção, esses adolescentes acabam virando a referência de quem é mais novo ainda. Olha a alegria do menino Daniel com Caio Jorge. 5 anos de idade. Chamou atenção, prevendo o único gol do atacante na Copa até agora. Eu tinha feito gol, aí eu fui procurar minha mãe e acabei achando a placa. E ele também estava gritando ali, então não teve como não escutar a vozinha da criança ali, né? O Caio foi até a arquibancada e deu as chuteiras de presente pro garoto. Mas na correria faltou o autógrafo. Não deu tempo. Mas é o que eu falei hoje. Um reencontro com mais calma para deixar tudo combinado para o jogo das oitavas de final. Hoje à noite, contra o Chile, os dois estão confirmados. O Caio Jorge em campo e o Daniel na torcida com a plaquinha da sorte. Demais esse Daniel. A chuteira é quase do tamanho dele. Coisa fina. Olha que Bom Dia Brasil está terminando. Vamos então nos despedir, hein, Rodrigo? Isso aí, olha só, aqui em São Paulo a gente acompanha uma operação da Polícia Federal de combate ao tráfico internacional de drogas. 5 prisões já ocorreram em São Paulo e uma na Bahia. A polícia diz que a quadrilha enviava cocaína principalmente para a África pelas chamadas mulas do tráfico, né, que faziam o transporte da droga. A gente continua de olho nesses e outros assuntos durante o dia. Boa quarta-feira e até amanhã. Foi publicada hoje no Diário Oficial a medida provisória assinada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, que põe fim ao monopólio da Casa da Moeda na fabricação de dinheiro e passaportes. A partir de 2021, a Receita Federal vai poder contratar outras empresas. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Notícia que está repercutindo aqui, a partir de agora não vai mais entrar no guarda-roupa da Rainha Elizabeth II nenhuma peça nova que use pele animal. Essa decisão segue uma tendência na moda que algumas grandes marcas já aderiram. Muitos consumidores também têm boicotado roupas e acessórios assim. Ativistas celebraram a notícia, mas está sendo ponderado aqui que Elizabeth II vai usar pele falsa, sintética, que também não é o ideal porque leva derivados de plástico na composição. Vale pesquisar sempre e procurar alternativas. Ótima quarta-feira e até amanhã. Vem aí daqui a pouco mais você, apostos já nos Estúdios Globo. Ana Maria, bom dia Louro.